Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. Neste vídeo farei a resolução das questões de matemática do concurso de admissão 2020 aos cursos de formação e graduação de sargentos 2021-22, área geral. A questão 1 é a seguinte: mudando para a base 3, o logaritmo de 7 na base 5, obtemos. Vamos relembrar a definição de mudança de base. Então, logaritmo de b na base A. Para realizar a mudança de base, fazemos da seguinte forma: logaritmo de b na base C, que é a nova base, dividido por logaritmo de A na base C. Portanto, comparando com os dados fornecidos, temos que logaritmo de 7 na base 5, a nova base será 3, será igual logaritmo de 7 na base 3, dividido por logaritmo de 5 na base 3. Portanto, a alternativa correta, a alternativa A. Temos agora a questão 2. A questão 2 é sobre noções de conjuntos. Iremos utilizar o diagrama de Venn para resolver essa questão. São 3 conjuntos referente a carro, ônibus e moto. Então, vamos fazer a representação dos 3 conjuntos. Carro, ônibus e moto. Começamos o preenchimento do diagrama pela interseção dos 3 conjuntos, ou seja, a região central. Vamos destacar essa informação no enunciado, que diz o seguinte: 5 utilizavam-se dos 3. Então, isso significa que 5 pessoas utilizavam dos 3 meios de transportes, carro, ônibus e moto, que é a interseção dos 3 conjuntos. Então, vamos colocar esse quantitativo nessa interseção. A seguir, preenchemos as interseções duas a duas, ou seja, carro e ônibus, ônibus e moto e carro. Destacando a primeira interseção, 12 utilizavam-se de ônibus e carro. Essa informação se refere à região que já contém 5 e à região da interseção de ônibus e carro. Então, 5 para chegar a 12, a diferença é 7. Então, essa região que falta aqui para preencher tem 7 pessoas. 7 mais 5, 12. Agora, a próxima interseção, 14 de carro e moto. Então, são 14 pessoas que utilizam carro e moto. Já temos uma informação de 5. A diferença entre 14 e 5 é 9. Então, essa região aqui, 9. Depois, 18 de ônibus e moto. É a região que falta. Já temos 5. 18 menos 5, 13. Agora vamos preencher as demais regiões que faltam. A informação que temos: 42 responderam ônibus. Isso significa que o conjunto de ônibus, já temos 3 quantitativos aqui. A soma desses 3 quantitativos mais a região que falta preencher tem que ser igual a 42. Então, essa região tem 17 pessoas. A seguir, 28 responderam carro. Novamente, a região que falta, somando com os valores existentes, tem que ser igual a 28. Então, essa região, 7. E por último, 30 responderam moto. Portanto, a soma da região de moto tem que ser igual a 30. Então, são o quantitativo dessa região, que utiliza somente moto, é igual a 3. 3 mais 9, 12, mais 5, 17, mais 13, 30, conforme informação do enunciado. A pergunta da questão é a seguinte: qual é a probabilidade de que uma dessas pessoas selecionadas ao acaso utilizem somente carro? Então, a probabilidade de um evento ocorrer é igual ao número de eventos do caso desejado, no caso, utilizar somente carro, dividido pelo espaço amostral, que é a quantidade de pessoas entrevistadas. Então, vamos preencher a quantidade de pessoas entrevistadas, é 80, conforme fornecido pelo enunciado, e as pessoas que utilizam somente carros representam 7. Então, 7 dividido por 80, fazendo a divisão, vamos encontrar 0,0875. Vamos transformar em porcentagem multiplicando por 100. Multiplicando por 100, teremos como resultado 8,75%. Portanto, a alternativa correta, a alternativa A. A questão 3 é a seguinte: se 40, x, y, 5 é uma progressão geométrica de razão Q, e que 8 menos A, 7,5 é uma progressão aritmética
determine o valor de A. Então, já que a primeira sequência é uma progressão geométrica, vamos determinar o valor da razão. Então, vamos reescrever aqui a sequência 40, x, y, 5 e assim por diante. A sequência de uma progressão geométrica é dada pela multiplicação do primeiro termo por uma razão Q. Então, para determinar x, basta multiplicar 40 por Q, que é a razão. Para determinar o valor de y, será 40 multiplicado por Q, novamente por Q, porque entre um termo e outro fazemos a multiplicação pelo valor da razão. Logo, para determinar 5, será 40 multiplicado por Q 3 vezes. Portanto, 5 é igual a 40 multiplica Q elevado ao cubo. Vamos determinar agora o valor de Q. Então, 5 dividido por 40 é igual a Q elevado ao cubo. Podemos simplificar 5 e 40 por 5, então 5 por 5 é 1, 40 por 5 é 8. 1/8 é igual a Q elevado ao cubo, portanto, Q, extraindo a raiz cúbica de 1/8, Q será igual a 1/2. Já temos o valor de Q, vamos agora substituir na progressão aritmética. Então, vamos reescrever, substituindo o valor de Q, é meio, 8 menos A, e 7 dividido por 2. Temos uma progressão aritmética com 3 termos. Uma característica de uma progressão aritmética é a seguinte: em uma sequência com 3 termos, o termo do meio é igual à média aritmética dos termos de cada extremo, ou seja, meio mais 7 meios dividido por 2, que é a média aritmética, é igual a 8 menos A, que é o termo do meio. Somamos agora meio mais 7 meios, será 8 dividido por 2, igual a 8 menos A. 8 dividido por 2 é 4, então 4 dividido por 2 é igual a 8 menos A. 4 dividido por 2 é 2, então 2 igual a 8 menos A. A é igual a 8 menos 2, A igual a 6. Portanto, alternativa correta, alternativa B, 6. A questão 4, determine a distância real em quilômetros entre duas cidades que se encontram a 18 milímetros de distância em um mapa cuja escala é 1 por 5 milhões. Para resolver essa questão, vamos utilizar o conceito de proporção. Então, 18 está para a distância que vamos determinar, é igual a 1 por 5 milhões. Fazemos a multiplicação cruzada, então, D vezes 1 é igual a 18 vezes 5 milhões. D é igual, fazendo a multiplicação de 18 por 5 milhões, teremos como resultado 90 milhões. 90 milhões em milímetros. Vamos transformar milímetros para metros, dividindo por 1000, a distância correspondente, 90 mil metros. A questão pede a distância em quilômetros, vamos dividir novamente por 1000, para transformar metros em quilômetros. Então, dividindo por 1000, temos que a distância é igual a 90 quilômetros. Portanto, a alternativa correta, a alternativa B, 90. A questão 5, a solução da inequação módulo de 3x menos 10 menor ou igual a 2x é dada por... Para resolver a questão, vamos fazer a definição de módulo primeiramente. Então, a definição é a seguinte: se x maior ou igual a zero, portanto, o módulo de x é igual a x. Se x menor que zero, o módulo de x será igual a menos x. Agora, vamos aplicar aqui na questão. Então, o módulo de 3x menos 10, quando x maior ou igual a zero, será igual a 3x menos 10. E módulo de 3x menos 10, quando x menor que zero, será menos 3x mais 10. E agora vamos fazer cada um individualmente. Primeiramente, 3x menos 10 menor ou igual a 2x, será 3x menos 2x menor ou igual a 10, portanto, x menor ou igual a 10. Essa é a primeira resposta. A segunda equação, menos 3x mais 10 menor ou igual a 2x, menos 3x menos 2x menor ou igual a menos 10, menos 3 com menos 2, menos 5, então menos 5x menor ou igual a menos 10. Multiplicamos toda a equação por menos 1 para transformar a variável em positiva, então será 5x
quando multiplicamos por menos 1, o sinal da desigualdade se inverte, então será maior ou igual a 10. Portanto, x maior ou igual a 10 dividido por 5, x maior ou igual a 2. Então, x estará no intervalo entre 2 e 10. Alternativa correta, alternativa C. A questão 6, a soma dos possíveis valores de x na equação 4 elevado a x igual a 6 multiplica 2 elevado a x menos 8 para resolver essa questão, vamos utilizar o conceito de equação biquadrada. Da seguinte forma, vamos repetir aqui a equação, 4 elevado a x é igual a 6, multiplica 2 elevado a x, menos 8. Observe que 4 é múltiplo de 2, então vamos transformar 4 em 2 elevado a 2 elevado a x. Repetimos os demais termos. Agora permutamos x e 2 no expoente, será 2 elevado a x elevado a 2 é igual a 6, multiplica 2 elevado a x menos 8. Agora vamos fazer uma transformação de 2 elevado a x em y. Vamos chamar de 2 elevado a x em y. Então, substituindo 2 elevado a x por y, teremos y quadrado igual 6 multiplica y menos 8. Então, temos três termos de uma equação do segundo grau. Vamos montar uma equação do segundo grau. Y quadrado menos 6y mais 8 igual a 0. Agora, vamos desenvolver e determinar o valor de y. Então, discriminante b ao quadrado menos 4ac. b equivale a menos 6, então menos 6 elevado ao quadrado, menos 4. Coeficiente a é 1, coeficiente c é 8. Menos 6 ao quadrado, 36. Menos 4 vezes 1 vezes 8, menos 32. O discriminante é igual a 4. Vamos determinar o valor de y, menos b, mais ou menos, raiz quadrada do discriminante, dividido por 2a. Então, menos 6, mais ou menos, raiz quadrada de 4, dividido por 2, que multiplica 1. Y é igual a 6, mais ou menos, raiz quadrada de 4 é 2, dividido por 2. Então, o primeiro valor de y será 6 mais 2, 8. 8 dividido por 2 é igual a 4. E o segundo valor de y é igual a 6 menos 2, 4. 4 dividido por 2 é 2. Agora, retornamos lá na conversão. Vamos substituir o valor de y pelos valores encontrados aqui na transformação de 2 elevado a x em y. Então, 2 elevado a x é igual, o primeiro valor de y é 4. 4 é igual a 2 elevado a 2. Portanto, x é igual a 2. O outro valor de y, 2 elevado a x é igual a 2, portanto, x é igual a 1. Os valores de x são 1 e 2, fazendo a soma, 2 mais 1 é igual a 3. Portanto, a alternativa correta, alternativa C, 3. Temos agora a questão 7, que diz o seguinte: a área da superfície de uma esfera é de 144 π centímetros quadrados. O volume da esfera é igual a... Então, nesse caso, para determinar o volume, vamos utilizar duas fórmulas. A primeira fórmula, a área da superfície de uma esfera, é a seguinte: A de área é igual a 4π multiplica r ao quadrado. R é raio. E o volume da esfera é dado pela seguinte fórmula: V de volume é igual a 4π multiplica r elevado ao cubo dividido por 3. Então, vamos determinar o valor de r na primeira fórmula e, a seguir, aplicar esse valor na segunda fórmula. Então, foi fornecido a área da superfície da esfera. Então, vamos substituir A por 144π é igual a 4π vezes r ao quadrado. Então, vamos dividir 144π por 4π, será igual a r ao quadrado. Fazendo a divisão, podemos simplificar π com π, será igual a 1. 144 dividido por 4 é igual a 36. Então, 36 igual a r ao quadrado. Agora, vamos extrair a raiz quadrada. Então, r é igual a raiz quadrada de 36. Só nos interessa o valor positivo, r igual a 6. Então, o raio da esfera é de 6 centímetros. Agora, vamos aplicar na outra fórmula de volume. Então, volume é igual a 4π multiplica o valor de r, 6 elevado ao cubo, dividido por 3. Volume, portanto, igual a 4π. Para facilitar o cálculo, temos 6 elevado ao cubo, ou seja, 6 multiplicado por ele mesmo 3 vezes, dividido por 3. Agora, vamos simplificar
um desses 6 com o 3. Então, simplificando, vai restar 2 e agora fazemos a multiplicação. 4π multiplica 6 vezes 6, 36, que multiplica 2. 36 vezes 2 é 72, então 72 vezes 4, vamos encontrar como resultado 288. Então, a resposta 288 π centímetros cúbicos. Portanto, a alternativa correta, a alternativa B. Na questão 8, vamos utilizar a lei dos senos. Então, temos uma figura representativa ao enunciado. Então, vamos diretamente na figura. Então, a lei dos senos, ela é utilizada em um triângulo qualquer e relaciona os ângulos de cada vértice do triângulo e seu respectivo lado. Então, vamos marcar primeiramente os vértices do triângulo. Temos aqui o lado x, então o oposto ao lado x é o vértice x. A seguir, vamos nomear o outro vértice como A e o vértice B. Oposto ao vértice A, temos o lado A, e oposto ao vértice B, o lado B. Para aplicar a lei dos senos, temos que ter informações do lado e do ângulo. Então, vamos verificar que temos a informação lado x, ângulo x. Entretanto, temos a informação do ângulo A, mas não a medida do lado A. Então, teremos duas incógnitas. Mas podemos determinar o ângulo do vértice B, uma vez que temos a medida do lado B. A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Portanto, o ângulo B do vértice B é igual a 45 graus. Agora, podemos aplicar a lei dos senos, que é a seguinte: lado x dividido pelo seno do vértice x é igual a lado B dividido por seno do vértice B. Então, fazendo a substituição, x, seno de x, seno do ângulo x é 60 graus, então seno de 60 graus é igual ao lado B, 60 metros, dividido por seno do ângulo do vértice B, que é 45 graus. Então, seno de 45 graus. Portanto, x dividido seno de 60 graus é igual a raiz quadrada de 3 dividido por 2 é igual a 60 dividido por seno de 45 graus, raiz quadrada de 2 dividido por 2. Então, podemos desenvolver fazendo uma multiplicação cruzada. Então, temos x multiplica raiz quadrada de 2 dividido por 2 é igual a 60 multiplica raiz quadrada de 3 dividido por 2. Fazendo as multiplicações, x raiz quadrada de 2 dividido por 2 é igual a 60 raiz quadrada de 3 dividido por 2. Temos denominadores iguais a 2, podemos desconsiderar. Trabalhamos somente com os numeradores. Então, x é igual a 60 raiz quadrada de 3 dividido por raiz quadrada de 2. Temos que racionalizar. Então, vamos multiplicar numerador e denominador por raiz quadrada de 2. X, portanto, igual a 60 vezes raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 6. Dividido, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 4. Continuando o desenvolvimento, x igual a 60 multiplica raiz quadrada de 6, foi fornecida pelo enunciado, 2,4, dividido, raiz quadrada de 4 é 2. Então, podemos simplificar, 2 por 60, teremos 30, então 30 vezes 2,4, x, portanto, igual a 72. Alternativa correta, alternativa B, 72 metros. Na questão 9, o lucro de uma empresa é dado por uma lei. L de x igual menos x elevado ao quadrado mais 8x menos 7, em que x é a quantidade vendida em milhares de unidades e L é o lucro em reais. Qual é o valor do lucro máximo em reais? Então, observe que temos uma equação do segundo grau e ele pede o lucro máximo. Então, vamos ter que determinar y vértice. Vamos fazer um esboço aqui do gráfico da função. Então, temos aqui o eixo x, eixo y. X é unidades vendidas em milhares. O eixo y é o lucro. Vamos fazer agora o esboço da parábola. Então, vamos ter que determinar y vértice. Por que y vértice? Porque o valor de y está relacionado ao lucro e ele deseja o valor do lucro máximo. Então, a fórmula do y vértice é igual a menos discriminante dividido por 4a. Então, discriminante é igual a b ao quadrado menos 4ac
substituindo os coeficientes. O coeficiente b na equação é 8, então 8 ao quadrado, menos 4, multiplico o coeficiente a, que é menos 1, multiplico o coeficiente c, que é menos 7. Então, vamos ter como resultado 8 ao quadrado, 64, 4 vezes 1 vezes 7, 28. Então, menos 28, 64 menos 28, 36. Substituindo na fórmula, y vértice igual menos o valor do discriminante, 36, dividido por 4, que multiplica o coeficiente a, que é menos 1. Teremos, portanto, y vértice igual menos 36 dividido por menos 4. Divisão de número negativo com outro número negativo, o resultado será positivo. 36 dividido por 4 é igual a 9. Como x está em milhares de unidades, 9 vezes 1000, 9.000. A resposta alternativa correta, alternativa C. A questão 10 é para responder verdadeiro ou falso. O enunciado é o seguinte: dado o polinômio p de x, analise as informações a seguir. A informação 1, o grau de p de x é 5. Para responder a essa afirmativa, vamos organizar o polinômio p de x conforme o expoente de x. Então, será 3x elevado a 5 mais 4x elevado a 4 mais x elevado ao quadrado menos 5x mais 2. Então, o polinômio é de grau 5, a afirmação é verdadeira. Verificamos que o polinômio é de grau 5, pois o termo com x de maior expoente é x elevado a 5. Então, é o polinômio de grau 5, verdadeiro. O coeficiente de x elevado ao cubo é 0, também é verdadeiro. No polinômio não temos x elevado ao cubo, isso significa que o coeficiente de x elevado ao cubo é 0. O valor numérico de p de x para x menos 1 é 9, então vamos utilizar o teorema do resto e o dispositivo prático Briot-Ruffini. Então, vamos fazer o seguinte: vamos colocar aqui o valor de x, menos 1, e agora os coeficientes do p de x, do polinômio. Então, 3, 4, x elevado ao cubo é 0, x elevado ao quadrado é 1, menos 5 e 2. Então, abaixamos o 3, 3 vezes menos 3, com 4, 1 positivo. 1 vezes menos 1, somado com 0, menos 1. Então, menos 1 vezes menos 1 é 1, com 1, 2. 2 vezes menos 2, somado com menos 5, menos 7. Menos 7 multiplicado por menos 1 é 7 positivo, somado com 2 é igual a 9. Portanto, conforme o teorema do resto, 9 é o resto da divisão do polinômio p de x pelo polinômio de grau 1, x mais 1. Então, 9 é o resto da divisão. Pelo teorema do resto, ele também é o valor numérico de p de menos 1. Logo, a afirmação é verdadeira. Agora, a afirmação 4, um polinômio q de x é igual a p de x, c e somente c possui mesmo grau de p de x e os coeficientes são iguais. Então, essa afirmação é falsa. Falta acrescentar a seguinte informação: os coeficientes são ordenadamente iguais. Isso significa que os coeficientes de cada termo de x têm que ser iguais. Então, coeficientes dos termos de mesmo expoente dx são iguais. A questão 11, uma questão de geometria analítica, diz o seguinte: o ponto P de um sistema de coordenadas cartesianas pertence à reta de equação y igual a x menos 2. Sabe-se que o ponto P é equidistante do eixo das ordenadas e do ponto Q. Dessa maneira, um possível valor para as coordenadas do ponto P é, para resolver a questão, vamos fazer as anotações do ponto. Então, vou chamar o primeiro ponto, que pertence ao eixo das ordenadas de ponto A, e suas coordenadas são, já que ele pertence ao eixo da ordenada, o valor de x é 0 e o y desconhecido. A seguir, o ponto P, que eu desconheço as coordenadas também, então vou chamar de x e y, e o ponto Q, cujas coordenadas foram fornecidas pelo enunciado, 16x, y0. Observe que o enunciado diz que o ponto P é equidistante do eixo das ordenadas e do ponto Q. Equidistante quer dizer a mesma distância. Então, a distância do ponto A ao ponto P é igual da distância do ponto P ao ponto Q. Então, vamos utilizar a seguinte fórmula: distância entre dois pontos.
distância entre os pontos A e B, é igual a raiz quadrada de x do ponto A menos x do ponto B elevado ao quadrado mais y do ponto A menos y do ponto B elevado ao quadrado. Como vamos igualar, vamos trabalhar somente com os valores dentro do radical, da seguinte forma. Então, vamos reescrever x do ponto A menos x do ponto P elevado ao quadrado mais y do ponto A menos y do ponto P elevado ao quadrado é igual a x do ponto P menos x do ponto Q elevado ao quadrado mais y do ponto P menos y do ponto Q elevado ao quadrado. Agora vamos fazer as substituições. Então, x do ponto A é igual a zero, então será 0 menos x do ponto P é x. Então, 0 menos x elevado ao quadrado mais y do ponto A, que é igual a y, não sabemos o valor, menos y do ponto P, que também é y. Então, y menos y elevado ao quadrado é igual a x do ponto P, é x, menos x do ponto Q, 16, elevado ao quadrado, mais y do ponto P, é o próprio y, menos y do ponto Q, que é 0. Então, y menos 0 elevado ao quadrado. Então, vamos ter menos x elevado ao quadrado, y menos y é 0, então 0 elevado ao quadrado é igual, aqui temos x menos 16 elevado ao quadrado, vamos utilizar produtos notáveis, então quadrado do primeiro termo, então x elevado ao quadrado, duas vezes a multiplicação do primeiro termo pelo segundo, então 16 duas vezes é 32, então será menos 32x, e 16 ao quadrado, segundo termo elevado ao quadrado, mais 256. Mais, observe que temos y menos 0 elevado ao quadrado, então será y ao quadrado. Agora vamos substituir y pela equação fornecida no enunciado. Y é igual a x menos 2. Então vamos substituir aqui y por x menos 2 elevado ao quadrado. Desenvolvendo, menos x ao quadrado é x ao quadrado, mais 0 é igual a x ao quadrado menos 32x mais 256, mais agora fazemos produtos notáveis novamente. Então, quadrado do primeiro termo, x ao quadrado, duas vezes a multiplicação do primeiro termo pelo segundo, então menos 4x, e o segundo termo elevado ao quadrado, menos 2 ao quadrado, é 4 positivo. Agrupando os termos semelhantes, podemos simplificar aqui x ao quadrado com x ao quadrado, será 0 é igual a x ao quadrado, menos 32 com menos 4, menos 36x, 256 mais 4, 260. Vamos resolver essa equação, determinar o valor de x usando soma e produto das raízes. Então, podemos decompor 260 em seus fatores primos. Decompondo 260 em seus fatores primos, vamos ter os seguintes fatores: 2, 2, 5 e 13. Uma vez que o termo independente é o produto das raízes, podemos agrupar 2 e 5 como uma das possíveis raízes e 2 vezes 13. Então, vamos ter 2 vezes 5, 10 e 2 vezes 13, 26. Então, as raízes são 10 e 26. Vamos verificar. 10 vezes 26, 260, e o menos 36 é a soma das raízes com o sinal oposto. Então, somando 10 mais 26, 36, oposto de 36 menos 36. Ok, então 10 e 26 são raízes dessa equação. Então, x é igual a 10 ou x igual a 26. Determinamos o valor de x, vamos escolher x como 10, pois dentre as opções temos x igual a 10. Vamos determinar o valor de y agora substituindo na equação fornecida. Então, y é igual a x menos 2, y é igual, substituindo x por 10, 10 menos 2, y igual a 8. Então, o nosso ponto, x igual a 10, y igual a 8. Portanto, a alternativa correta, a alternativa B. Vamos verificar essa solução de forma gráfica. Temos a solução de forma gráfica, então a distância do ponto P ao ponto Q é 10, do ponto A ao ponto P também é 10 e respectivas coordenadas. Deslocando o ponto, vamos ver que ele se altera, os valores da distância entre os pontos P e os demais pontos é diferente. Colocando na coordenada correta, temos aí a resposta que foi encontrada de forma algébrica. Agora a última questão, questão 12, a função n de t igual a 1000 multiplica 2 elevado a 0,2t
indica o número de bactérias existente em um recipiente em que T é o número de horas decorridas. Em quantas horas após o início do experimento haverá 16.000 bactérias. Então, vamos aqui n de T, repetir a equação, n de T igual a 1.000, multiplica 2 elevado a 0,2, multiplica T. O enunciado pergunta em quantas horas após o início do experimento haverá 16.000 bactérias, ou seja, 16.000 bactérias representa o valor de n de T. Então, n de T igual a 16.000 em determinado tempo T, ou determinada hora T. Então, vamos substituir n de T por 16.000, é igual a 1.000, multiplica 2 elevado a 0,2 vezes T. Vamos dividir 16.000 por 1.000, será igual a 2 elevado a 0,2 vezes T. Simplificando aqui 16.000 por 1.000, temos como resultado 16. Então, 16 é igual a 2 elevado a 0,2 vezes T. Vamos decompor o 16 em seus fatores primos, pois 16 é um múltiplo de 2. Então, decompondo 16 em seus fatores primos, temos que 16 é igual a 2 elevado a 4. Então, temos bases iguais, trabalhamos agora apenas com os expoentes. Então, 4 é igual a 0,2T, T, portanto, igual a 4 dividido por 0,2. T, portanto, é igual a 20. Então, a alternativa correta, alternativa A, 20. Beleza? Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Se não é inscrito no canal, inscreva-se para incentivar a produção de novos vídeos. Um abraço, até a próxima, tchau.